Bem-vindos ao Turismo em Destaque. Bem, esta de facto é uma excelente questão para a qual desde já adianto que infelizmente não temos uma resposta nem do ponto de vista turístico, nem sequer do ponto de vista da economia em geral. Mas afinal, o que é esta coisa que tanto se fala da bazuca europeia? A bazuca europeia é um conjunto, um pacote de estímulos do ponto de vista económico e financeiro que a União Europeia, derivado à intervenção de todos os seus membros, decidiu pôr à disposição de cada Estado, de modo a poder não só contribuir para ajudar para toda a crise sanitária que aconteceu, como também para a retoma e para a recuperação do ponto de vista económico e social de cada um dos Estados-membros. E estamos a falar de uma verba como nunca, não há memória de ter existido no seio da União Europeia. São 1.800 milhões de euros que estão à disposição dos Estados-membros. Perguntar-se-á, bem, mas deste bolo tão grande, afinal, quanto é que é a parte, a fatia que caberá a Portugal? Bem, a Portugal vai caber uma fatia de cerca de, sensivelmente, 15 mil milhões de euros que virão de subvenções, isto é, dinheiro a fundo perdido, ou seja, de dinheiro que Portugal não irá ter que devolver à União Europeia. Depois uma nova fatia de cerca de 16 milhões de euros que virá sob a forma de empréstimos, o que quer dizer que esses sim terão que, mais tarde ou mais cedo, vir a ser devolvidos. Depois uma outra tranche de cerca de 12,5 mil milhões de euros, que são as verbas do Portugal 2020, que ainda não tinham sido executadas, mas que já estavam orçamentadas, e finalmente uma última verba de cerca de 14,5 mil milhões de euros que provém do tal orçamento, do orçamento plurianual da União Europeia. Resta dizer que esta verba de 1.800 mil milhões de euros é composta por duas parcelas, uma de 750 mil milhões, que já ouvimos falar desde antes do verão, que tem a ver com os estímulos à retoma e à recuperação, e outra verba, outra parte de 1.080 mil milhões de euros, que tem a ver com o orçamento plurianual, isto é, com o orçamento da União Europeia para os próximos anos até 2028. Esta última tranche que eu referia dos 14,5 mil milhões de euros é dinheiro que não será nunca recebido todo de uma vez pela parte de Portugal, será recebido parcelarmente, uma vez que resultará das transferências que anualmente até 2028 nos forem sendo efetuadas. No entanto, e já agora, o somatório de tudo isto dá à nossa conta, à conta de Portugal, 57,9 mil milhões de euros, 58 mil milhões de euros em números redondos. Contudo, o governo português já veio sublinhar que, prescindo da tal segunda parcela que eu referi, dos cerca de 16 mil milhões de euros, que são os tais que derivam de empréstimos. E, portanto, não vamos recorrer a isso, para já, e o que quer dizer que, mesmo assim, Portugal irá receber ao longo dos próximos anos 42 mil milhões de euros, ou se quiserem, em português mais direto, uma valente enxurrada de dinheiro. Bem, então perguntar-se-á agora, e o que é que nós temos que fazer para aceder a essas verbas? Bem, Portugal tem que fazer aquilo que todos os outros demais Estados-membros tiveram que fazer, ou seja, que foi, até outubro passado, apresentar um programa que consiga sustentar o recebimento dessas verbas, no fundo, uma justificação para se receber estes dinheiros. No nosso caso, foi apresentado o célebre Plano de Recuperação e Resiliência, que teve como base o documento do professor António Costa Silva, que aqueles que nos têm acompanhado, não neste Turismo em Destaque, mas noutros dos nossos comentários, sabem que nós andámos, desde antes do verão, que andámos a analisar as várias versões que este documento teve. E esse documento, o Plano de Recuperação e Resiliência, que foi apresentado por Portugal, contempla três grandes eixos. Desde logo o eixo da resiliência, para o qual o somatório das medidas rondará os 9 mil milhões de euros. Um segundo grande eixo é o da transição climática com cerca de 2,8 mil milhões de euros. E, sensivelmente do mesmo valor, o da transição, um terceiro eixo que tem a ver com o da transição digital. Ora bem, tudo isto somado quer dizer que Portugal tem os tais cerca de 15 mil milhões de euros das subvenções que eu há pouco falava. Acontece, porém, que Portugal, a fundo perdido, pode receber, efetivamente,
estes valores. De qualquer das formas, há um aspecto aqui muito importante, é que se nós olharmos para cada um destes eixos que eu citei, o da resiliência, o da transição climática, o da transição digital, vemos que a maior parte das medidas que lá estão contidas são de apoio ao setor público e estatal. Portanto, isto quer dizer que para a economia chamada real, isto é, para as empresas, ou seja, para quem cria riqueza e emprego, irá muito pouco. E isso quer dizer que necessariamente para o turismo também virá muito pouco. Ora, se nós tivermos isto em consideração, podemos desde já ver que, do ponto de vista, e até atendendo à história, ao histórico que o nosso país tem no aproveitamento de verbas comunitárias, podemos de facto começar aqui a ter algumas dúvidas. Dúvidas essas que mais se agravam porque se tivermos em conta que este programa foi desenhado apenas antes da chamada segunda vaga da pandemia, ou seja, sabemos que os efeitos desta segunda vaga ainda mais causticaram, por assim dizer, o país do ponto de vista económico e social. E, portanto, como até ao momento não há notícia que se esteja a refazer este programa de modo a adaptá-lo a esta nova realidade decorrente da segunda vaga, já nem sequer vamos para os alertas que os cientistas nos dizem de uma chamada terceira vaga, isso quer dizer que vamos ter, porventura, mesmo sendo a maioria das verbas destinadas ao setor público e estatal, podemos ter aqui alguns problemas para o seu aproveitamento. Subsiste ainda uma última questão, que é, bom, então, e quando é que esse dinheiro começa a chegar, seja para o Estado ou até, vá-se lá saber porquê, mas por uma revisão para a economia real? Bem, para já há um conjunto de tramitações que têm que ser levadas a cabo. Desde logo, em janeiro, todo este programa que tem que ser aprovado pelo Parlamento Europeu, o que julgamos que será, do ponto de vista formal, será relativamente simples, mas em cerca de 80% dos Estados-membros este programa tem que ser aprovado pelos respectivos Parlamentos. O que quer dizer que, mesmo que tudo corra bem, e atenção que basta um chumbar para que o processo volte à estaca zero, quer dizer que mesmo que tudo corra bem, teremos seguramente matéria aqui para o primeiro trimestre de 2021. Bem, e isso quer dizer que só a partir daí é que começaremos a poder estar em condições de receber esse dinheiro. Ora, isso quer dizer também que vão entrar, a partir do segundo trimestre, vão entrar em ação os eurocratas e os burocratas. Nós cá sabemos bem o que contamos e o que esperamos dos custos chamados custos de contexto e da burocracia que é normal nestas coisas e, portanto, temo que, mesmo não havendo qualquer revisão, Portugal só, como diria a expressão, só lá mais para o verão, neste sentido, literalmente, é que começará a receber algum dinheiro, e sendo que esse dinheiro será sempre mais para o setor público e estatal e muito menos para a economia real. Bem, sempre e quando se fala de uma instituição com a importância como é o Serviço de Estrangeiros e Fronteira, é natural, e com a relação íntima que tem com a atividade turística, é natural que haja sempre uma fundada expectativa de esperança, de mudança, de progresso por parte de toda a atividade turística. E, naturalmente, aquilo que qualquer pessoa que está diretamente relacionada com o turismo pensa em primeiro lugar é na interação que há entre o CEF e aqueles que escolhem Portugal para vir cá gastar o seu dinheiro, para passar as suas férias, isto é, os turistas, uma vez que é através do CEF que eles muitas das vezes têm o primeiro e o último contacto quando chegam e quando partem do nosso país. E, portanto, é natural que hajam fundadas expectativas que as coisas possam, aqui neste aspecto, melhorar, para acabarmos de vez com aquelas imagens, às vezes um pouco dantescas, das filas intermináveis no aeroporto para quem quer vir cá gozar o seu merecido repouso e o seu merecido descanso. Mas há uma questão mais funda do que esta e que é importante que o CEF consiga também evoluir e mudar, que tem a ver com a imigração. Embora o CEF, como se sabe, não é responsável pela política de imigração, essa cabe naturalmente aos governos, ele é a face visível, é o interlocutor natural por parte do Estado português para com todos quantos querem vir trabalhar para o nosso país. Ora, é sabido que Portugal tem um gravíssimo problema de natalidade e está com um envelhecimento dramático da população, aliás, secundado por todos os estudos internacionais que existem, que dizem que em 2050 Portugal vai ser apenas e tão só o 6º país mais envelhecido do mundo. Ora, isto quer dizer que, não havendo nascimentos, nós vamos ter a muito curto prazo um problema de população ativa.
E esse problema de população ativa só pode ser suprido com imigração, com gente que venha para cá trabalhar. Ora, temos que saber acolher essas pessoas que estão disponíveis para vir trabalhar para Portugal e que nos vão ajudar a reduzir este déficit, porque, obviamente, isto vai ter um reflexo natural na economia e, por maioria de razão, naquelas atividades que usam mais mão de obra ou mão de obra de forma intensiva, como é o caso da atividade turística, e, portanto, temos que tratar e acolher bem essas pessoas, não lhes complicando a vida, não fazendo da sua vinda para Portugal um autêntico calvário que faz com que estejam meses, às vezes anos, à espera de uma simples autorização de residência. No fundo, aquilo que nós esperamos é que o CEF consiga estar à altura dos pergaminhos do país, que hoje em dia é reconhecido internacionalmente como um dos melhores países do mundo para viver, pelo menos para aqueles que já saíram fora da vida ativa, isto é, que já se encontram reformados, e que consiga ajudar o país a alcançar a mesma notoriedade para todos quantos queiram para cá vir trabalhar, queiram vir para cá reconstruir as suas vidas e até criar uma nova família, ajudando-nos a resolvermos este problema dramático de demografia de que infelizmente tão pouco se fala. Marcamos encontro para a semana e até lá, um bom Natal com muita, mas mesmo muita saúde e lembre-se, sempre em segurança.